os responsáveis aí da viagem. Professor aqui de História, Francinésio. Meu direito de imagem é R$100. Chegamos, gente, mas o ônibus não conseguiu chegar lá na aldeia. É a aldeia qual é? Problemas. Problemas. A gente vai a pé. Dê um oi, professor. Dê um oi. Ah, vou botar tudo pro corpo pra poder vir. Eu tava dormindo ali. Pedir licença à mamãe natureza, a nossas matas, os nossos rios, a nossa mamãe terra, que nos dá essa oportunidade, junto com o nosso Pai Tupã, primeiro Pai, nos dá essa oportunidade de estar aqui hoje. Faremos arcar-me em pé, educação de pé, para o siroté, o pé, mindai, algo assim. Viva! Viva os defensores naturais da mamãe natureza! Viva! Viva o nosso mando! Viva! Viva tudo que é de bom que Deus deixou para nós! Viva! Eu sou moro que chama, ela é Cunhancarim. Essa aldeia, uma aldeia da sua própria, eu acredito, da sua própria localidade. Os índios de Tabajara são dessa localidade. E essa luta nossa, professoras e professores e alunos, essa luta nossa é pelo bem viver do povo dessa região e de nós indígenas. A demarcação de terras indígenas é considerado como sustentabilidade nesse país. Então, na maioria das vezes, os governantes ficam meio assim, às vezes não querem, tentam esconder um pouco as nossas existências, para isso não acontecer, porque eles vivem de imposto, querem que a cidade cresça mais, querem que o estado cresça mais, que é para render imposto. Quando é implantado esses empreendimentos grandes, daí por diante vai render imposto mais ainda, mais do que eu quiser ter. Então, a luta nossa é essa, para que essas áreas de mata continuem, essas áreas de água limpa continuem. E quando você defende as matas e você defendendo as matas, você está defendendo as águas. É em benefício de nós todos. Nós pretendemos proteger esse cabelo da nossa mãe terra, que justamente é as matas. O cabelo da nossa mãe terra, ele é importante. A nossa mãe usa o cabelo do jeito que ela quiser, não tem nenhum problema se quiser cortar, porque o ser humano sempre tem seus momentos de vaidade. Isso aí é uma coisa que a gente não pode, mas a gente admira muito o cabelo de nossa mãe, quando ela é grande. Então o cabelo da nossa mãe terra não é diferente, é a nossa mata. No local que o cabelo dela tiver bastante saída,
nós precisamos zelar muito. A nossa mata também dessa região, também ela é recheada de remédio. Todo o material da mata, todas as aves da mata, ela é considerada, tem remédio tóxico, que ninguém pode usar, só pode usar se for para um veneno, para uma coisa, para isso, para aquilo, mas tem as suas utilizações na natureza. E temos remédio, todo remédio vem da mata, em defesa do corpo humano, e nós temos nós indígenas conhecemos o remédio natural da mata. Lá no mangue a gente temos também um defensor natural, que é o pai do mangue. Um chama pai do mangue, outro chama de João Galafões. Mas ele está lá. E quando você tem respeito mais pelo mangue, você capita mais pistaço, você traz mais siri para dentro de casa, você traz mais o marisco, traz mais o lambipau, traz mais o caranguejo. Tudo isso depende de respeito seu no mangue. Porque a gente foi mudado como instinto nos anos 80. Não existia mais índio no litoral sul. Sabe? Os brancos poderosos dessa capital se ajuntaram e deram nós como extinto. Mas nós não estávamos extintos, nós estávamos aqui. O nome Jaguar que foi o nome dado por nós a esse território, porque esse território foi um território dado ao nosso povo a partir da ideia dos aldeamentos de 1614. Né, que eles deram o território, né, o governo deu o território, mas com a ideia de facilitar esse processo de dominação territorial. Né, facilitasse que a igreja estivesse dentro do território, né, que os monges jesuítas estivessem dentro do território, controlando inclusive o que os indígenas produziam, né, de cultura que eu digo no sentido de plantar, né, da cultura da macaxeira, da mandioca, do inhame, né, e toda essa produção era controlada pelos monges jesuítas e parte dessa produção era escoada para o Rio de Janeiro, né, e eu acredito que até para fora do Brasil. E por outro lado também facilitando a dominação de uma forma espiritual, que era a dominação trazida através do cristianismo. Eu queria saber da língua de vocês. A língua? A língua materna. Materna, A gente temos algumas palavras na língua materna. Vamos dizer. Se eu disser aqui, Murupixaba Tainhoca, vocês vão entender o que é? Não vai, né? Cacique está em casa. Casa significa obra. Murupixaba significa cacique. E aí o povo tem uma imaginação de que na verdade Oca é só esse espaço que é de paz, mas na verdade Oca é todo espaço de morada, tá entendendo? A casa, E respondendo ao que você falou, o nosso idioma materno, que o pai fala, materno, é o tupi antigo. O senhor conheceu primeiro a língua portuguesa ou a língua materna? Eu nasci e aprendi a falar, desde quando eu aprendi a falar português, porque o nosso idioma ele foi proibido de ser falado. No ano de 1614 houve uma lei a partir de um cara chamado de Marquês de Pombal. Acho que vocês ouviram falar um pouquinho sobre ele, mas não sobre as grandes atrocidades dele na história da Paraíba e na história do Brasil. Então, o Marquês de Pombal, ele criou uma lei chamada Lei Pombalina, de 1752, que ele impedia, que essa lei pombalina impedia que os indígenas que já estavam nesse contato com o processo de colonização falassem o seu idioma de origem, porque eles estavam percebendo uma ineficácia do ensinamento do português. Então o português estava sendo muito misturado com esse idioma tupi, né, da época, né, e eles não. É importante que cancele esse idioma de uma vez por todas e seja lei
que esse povo só fala o português. A senhora é o que daqui? Meu nome é Iraí. Iraí? Eu sou coordenadora de um grupo de mulheres que chama Moara. O significado ajuda a nascer. A gente trabalhamos com farmácia viva, resgatando as ervas natural, que é a farmácia viva, que no passado a gente fazia a cura, né, que fazia parto e fazia a cura às mulheres, dava chá para as mulheres sentir dor para ter um bebê. Então hoje a gente está resgatando a cultura do povo tabajara, das mulheres, dos curumim, da aldeia. A senhora sabe falar a língua materna? Ainda não. Não? Obrigada. Vou fazer uma pergunta que quanto tempo faz que... Isso aqui é um oca, né? Uma oca. Quanto tempo faz que isso aqui tá aqui? Aqui faz 16 anos que a gente construímos essa oca. O senhor que fez? O senhor que fez? É, foi. O senhor e o povo E a da... comunidade. Tá. O senhor é tipo de geração ou faz tipo que uma reunião para saber o papel? Como é que é escolhido? Pode ser, brevemente, quando tiver a terra oficializada, pode existir eleição para cacique. Agora, eleição dentro do próprio povo. Quanto tempo que o senhor é cacique? Faz 14 anos, ainda passei 2 anos na luta sem ser cacique. Foi? Foi. Passei 2 anos sem ser cacique. Aí O depois... anterior era quem? Era o seu pai ou não? Não, a gente só tinha um cacique, que é o inicial foi Adinado, que é um menino mais novo que eu, que mora lá em Mata da Chica, né? Foi logo o início. Aí depois houve uns problemas, aí a gente resolvemos construir mais 2 caciques. Aí eu passei 2 anos ainda sem ser cacique, aí depois teve a necessidade Aí de como ter que o senhor outro foi cacique. escolhido? Fui escolhido pela comunidade. Foi? Foi. Tá, obrigada. É o que aqui da comunidade? Eu sou liderança de juventude e sou filho do cacique aqui da aldeia. Meu nome Filho é do cacique. Birajara. O senhor fala de novo como é que o senhor faz esses artesanatos? Bom, esses artesanatos são todos produzidos manualmente, né? Com matéria aqui da natureza mesmo. Coco, bambu, outras sementes que a gente planta, como lá de uma senhora, chama essa semente aqui, que era como se fosse um pé de milho. Outra semente que a gente vai encontrando, até na cidade mesmo a gente vai encontrando. Essa aqui é um tipo de palmeira, eu não conheço, mas eu acho que deve ser uma palmeira imperial, que dá essa semente aqui. Isso aqui é o piriquiti, mas também conhecido como falso pau-brasil, mas o nome original dele é piriquiti. Inclusive tem uma narrativa que diz o seguinte: quando a pessoa está muito... como é? É justo, é essa a palavra. E vem desse tipo de semente aqui, porque ele é uma semente muito chamativa, né? Então esse nome empiriquitado vem de antigamente, quando o pessoal fazia muito colares e pulseiras de semente, dizia que dava muito empiriquitado. E até hoje, mesmo o povo não usando mais essa semente, essa narrativa ficou. E aí, professor, o que o senhor achou de vir aqui? Muito proveitoso. Ajudou a gente a conhecer, esclarecer e também desconstruir algumas coisas que a gente não conhece sobre os povos tabajaras aqui do nosso município de Conde. O senhor já veio aqui? Não é a Antes? primeira vez. Em alguma aldeia? Não, é a primeira vez. Como eu disse ao Birajara, é a primeira vez que eu estou ouvindo e também eu sou novo aqui, estou conhecendo, né? Conhecendo um pouco da nossa história, do nosso município Conde, certo? Oi, professor, o que a senhora achou da nossa ida à aldeia? Boa tarde, meu nome é Carla Macedo, sou professora de artes, trabalho com o 7º ao 9º ano na Escola Belardo. Eu achei muito boa essa iniciativa de fazermos essa visita à aldeia dos Tabajara. Para mim, é muito importante levar os alunos para que eles possam conhecer a história do seu povo, porque os índios, eles fazem parte de nós, né? Da nossa etnia. Não só os índios, mas como as comunidades quilombolas, né? Que também fizeram a história aqui em Conde. E essa iniciativa de irmos à aldeia dos Tabajara foi muito interessante, porque foi onde tudo começou. Né? A senhora já foi em alguma aldeia antes? Já. Nessa mesma aldeia dos Tabajara, há 8 anos atrás, com os alunos do Noêmia. Mudou alguma coisa? E mudou, sim. Sempre que a gente visita uma aldeia dessa, a gente vê uma nuance, uma particularidade e uma coisa diferente.
porque as pessoas elas estão sempre estudando, evoluindo, e os índios nas suas lutas, não é? Nas suas construções e desconstruções, eles nos ensinam a cada dia. Então sempre a gente aprende uma coisa diferente com esse povo. Tá bom, professora, obrigada.